Temos a satisfação de começar mais um programa Andando com Deus. Deus te abençoe. Nós estamos interessados em falar da Bíblia. Este é o assunto mais importante para nós, a Palavra de Deus. Desejamos conhecer a Palavra e ver aquilo que ela nos diz, aquilo que foi prometido para nós nestes dias. E contamos para isto, dependemos totalmente de Deus para nos ajudar. Por isto, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome nós te pedimos, Senhor, que abençoes esta programação, abençoes cada pessoa que a ouvirá, e, Senhor, possa a Tua palavra achar guarida, possa a Tua palavra inundar cada coração agora, para que possamos ver os dias em que estamos vivendo e aquilo que o Senhor tem feito. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Queridos ouvintes, nosso texto para meditação hoje está em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, que diz: Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Amém. Desejamos falar sobre a doutrina de Balaão. O que era isto que Deus tinha contra esta igreja, esta era de Pérgamo? O que significa a doutrina de Balaão? Vamos então caminhar pela Bíblia para conhecermos o que ela diz acerca de Balaão. Vamos ver quem ele era. Se você tem a sua Bíblia, eu te convido a abri-la no livro de Números, no capítulo 22. Números, capítulo 22. Havia um povo chamado Moabita. E os moabitas não eram um povo pagão. Eles eram filhos de Ló. Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas. E Ló, você deve se lembrar, era sobrinho de Abraão. Ou seja, ele era também descendente de Sem. Ele vinha de uma boa linhagem. Ló vinha de uma boa linhagem, da mesma maneira que Abraão. Vocês se recordam que enquanto Abraão ficou nos Carvalhar de Mamré, Abraão habitou nos Carvalhar de Mamré, enquanto Ló desceu para Sodoma. Você se lembra? Isso está em Gênesis 13, a partir do verso 7. Ló e Abraão se separaram. Um desceu para Sodoma, Ló. Porém, Abraão permaneceu na região rochosa, nos Carvalhar de Mamré, onde foi visitado por Deus. Notem, amados, que Ló, notem, amigos, que Ló era uma pessoa bem intencionada. A Bíblia se refere a Ló como um homem que tinha a alma justa, porém, ele não permaneceu onde Abraão ficou. Ele se separou de Abraão. Isso nos mostra que muitas pessoas com a alma justa se afastam do lugar onde Deus fará a sua obra. Ló se afastou de Abraão e foi para Sodoma. E ali ele entrou em problemas,
em dificuldades, e Abraão orou por ele, e 2 anjos foram enviados para livrá-lo de lá. E ele saiu de lá depressa, porquanto os anjos foram ali, e Ló saiu de lá, ouvindo a mensagem daqueles 2 anjos. Ló é tipo da igreja carnal. Abraão é tipo da igreja espiritual. Ló precisou ser puxado para fora do mundo de Sodoma. Gênesis 19, 16. Abraão é o tipo da noiva. Ló é o tipo das igrejas denominacionais que se misturam com o mundo. Porém, Deus tem enviado seus anjos para ajudar essas igrejas. Deus enviou o Billy Graham. Deus enviou o Oral Roberts. E o que fizeram com suas mensagens? Continuaram em suas igrejas. Continuaram sendo organizações regidas por homens. Porém, nos Cavalhar de Mané, Deus enviou sua mensagem para a sua noiva. Deus enviou um profeta para aqueles crentes como Abraão, que não se misturaram com o mundo, que vivem nos lugares áridos, porém com Deus. Amém. Mas voltando ao nosso texto, Ló saiu de Sodoma. E enquanto ele fugia de Sodoma, os anjos haviam dito a ele que não olhassem para trás. Porém, a sua esposa olhou para trás. E o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Ainda no capítulo 19, a partir do verso 35, nós encontramos que as filhas de Ló entraram a seu pai. E cada uma das filhas de Ló teve um menino. Um foi Moabe, de onde vieram os moabitas, e o outro foi Amon, de onde vieram os amonitas. Balaão era moabita, da descendência de Sem, mas notem o caminho pelo qual ele veio, um caminho de pecado, um caminho bem intencionado. As filhas de Ló tinham uma boa intenção, elas queriam dar uma semente para seu pai, assim o seu nome não seria apagado, e conseguiram, conceberam 2 meninos, que levaram o nome de Ló adiante, mas para quê? Para serem tropeços, para serem inimigos de Deus. Muitas vezes, nós fazemos algumas coisas com boas intenções, mas isto não quer dizer que esteja correto. Não mais do que aquelas 2 filhas de Ló estavam corretas. Daquilo que elas fizeram, nasceram 2 povos inimigos de Israel. E de um deles, o povo moabita, é de onde veio Balaão, sobre o qual falamos agora. Em Números 22, verso 4, nós encontramos como Balaque estava preocupado com o povo de Israel. Ele disse: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Observem, amados ouvintes, nós temos lido Números 22, do 4 até o 6. Nós encontramos aqui mais um povo.
encontramos os midianitas. Vocês sabiam também que os midianitas, inimigos de Deus, eram filhos de Abraão? Se você deseja, abra sua Bíblia. Observem como pessoas, como linhagens de Sem, como tantos descendentes de Sem, homem de Deus, como tantos de uma linhagem boa, fazem tantas coisas erradas, porquanto deixam a palavra. Não adianta dizer, sou filho de Abraão, os midianitas eram. Não adianta dizer, eu sou descendente de Noé. Ló também era, os moabitas eram. Observe o que eles fizeram. Eles tomaram atitudes erradas. Deixaram de ser guiados pelo Espírito de Deus para serem guiados por sua vontade, por seus propósitos, para seguirem os propósitos dos seus malvados corações. E eles se tornaram inimigos do povo de Deus. E ainda é assim hoje. Pessoas de boa linhagem, pessoas que se dizem, nós adoramos o mesmo Deus. Nós veremos isso mais adiante. Balaão lançou o tropeço diante do povo de Deus. Sabe qual foi o tropeço? Nós somos todos irmãos. O tropeço de Satanás hoje é dizer, nós somos todos evangélicos, somos todos crentes, não interessa do que você se chame, ou você permanece com a palavra de Deus, ou então você é inimigo dele. Será que você já parou para analisar a postura que Balaão teve? Deus chamou Balaão de falso profeta. Ele era um falso. O próprio nome Balaão significa destruidor. Mas notem a postura deste falso. Muitas pessoas têm uma ótima postura, mas são falsas, não creem em Deus da maneira que deviam crer. Vamos continuar lendo, verso 8. E ele lhes disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Notem, amigos, Balaão, o falso profeta, disse que ia fazer como o Senhor falasse a ele. Observe, vocês notarão onde se encontra esse erro. Vocês notarão o erro. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, Deus vindo a um falso profeta? É verdade. Deus cura através de falsos pregadores. Deus prega o evangelho através de pregadores. Porém, eles são falsos. Falam da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Tem inspiração de Deus, mas não tem Deus em sua alma. É a Bíblia. Você creia nela. Você crê na Bíblia. E veio Deus a Balaão, verso 9. E veio Deus, nós poderíamos ler. E veio Deus a um falso profeta chamado Balaão. Não ponha sua confiança em dons espirituais. Não faça essa burrice. Não cometa esse erro. Baseie sua fé na palavra de Deus, porque Deus vem a um falso profeta. Deus vem a um falso pastor. Deus usa, nessa história que estamos vendo, Deus usa uma mula. Não siga essas coisas, não siga sinais, siga a palavra de Deus. Verso 9. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Observam o que aconteceu. Deus disse para Balaão não ir, e a princípio ele tomou essa atitude. Da mesma maneira, a palavra de Deus nos ensina a fazer o que é correto, a termos uma doutrina correta em nossa igreja, a sermos pessoas corretas, a primarmos pela verdade. E a princípio,
nós tomamos essa posição, mas daí alguma coisa acontece e nos move do verdadeiro evangelho para esse evangelho falso, denominacional. Vamos ver o que é. Leia a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Balaque, amigos, insistiu em que Balaão viesse. Balaque era o rei dos Moabitas. Balaão ouviu de Deus para não ir, mas porque ele amou o prêmio da injustiça, é o que diz a Bíblia, 2 Pedro 2,15, voltou a perguntar a Deus. Observem a resposta que Deus deu a ele. Vamos continuar a leitura a partir do verso 18. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Esse falso profeta estava correto aqui, você não acha? Mesmo que todo o preço fosse pago a ele não poderia traspassar o mandado do Senhor. Balaão não era tão errado como muitos pensam. Balaão conhecia a Deus. Balaão não era tão mau assim, porém estava fora da palavra. Verso 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Deus já havia respondido a Balaão que ele não fosse. Por isso que o profeta de Deus, William Branham, disse: Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Ele disse para Balaão não ir, mas ele perguntou de novo, e Deus permitiu que ele fosse, mas não era a sua perfeita vontade. Existe a vontade perfeita. Deus quer que você permaneça com sua palavra, e a sua primeira palavra é aquilo que ele deseja. Agora, se você insistir com este erro, Deus permitirá que você vá. Deus dirá, vá. Foi o que ele disse para Balaão, versículo 20. Mas vejam vocês, Deus nunca amaldiçoaria Israel. Se Balaão conhecesse a Escritura, se Balaão conhecesse o que Deus estava fazendo através do profeta Moisés, ele nunca amaldiçoaria Israel. E a mesma coisa hoje. Se você tiver revelação, você nunca amaldiçoará a mensagem que Deus enviou através de um profeta. Você não se colocará como Balaão, perguntando a Deus, indo diante de Deus mais uma vez. Você deve permanecer com a Bíblia. Se a Bíblia diz que é a verdade, fique com a Bíblia. Rejeite os credos, rejeite esses dogmas humanos, essas denominações. Permaneça com a palavra de Deus. Batize-se como a Bíblia ordena, em nome de Jesus Cristo. Você receberá o dom do Espírito Santo. Deus tem enviado um profeta para a nossa geração. As denominações têm rejeitado, mas ele veio para você que crê na Bíblia, para você que ama a verdade. Deus te abençoe.